Abra todos. Que Deus abençoe cada um de nós. Para a honra e glória de Deus, aqui estamos na casa do Senhor. Depois de uma semana, quem sabe para você, de muitas lutas, de muitos desafios, também de muitas bênçãos, porque apesar dos desafios, nós temos a certeza do cuidado divino, do cuidado de Deus na vida de cada um de nós. É tão bom saber que esta manhã você escolheu adorar a Deus. Você escolheu entregar a sua vida, renovar a sua entrega e confirmar a fé que tem crescido em seu coração. Que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado você, meu querido irmão, por mais uma vez, você que está em casa também. Que Deus, um Espírito Santo maravilhoso que nos une, te alcance e também fale poderosamente ao seu coração. Para você, nossos queridos irmãos, de todos os dias de batalha, de fé, de semana em semana, que Deus abençoe, viu, meu irmão? É uma alegria poder revê-lo. E também mencionar nossos queridos visitantes, que hoje certamente nos alegram com a sua presença. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém, igreja? Você tem a certeza que aqui você veio encontrar amigos, irmãos, mas acima de tudo você veio para ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele deseja falar poderosamente ao seu coração. Portanto, abra o seu coração, permite que Deus fale aquilo que você precisa ouvir. Às vezes nem é o que a gente queria ouvir. Dói, às vezes dói, mas é o que a gente precisa certamente ouvir. E é o melhor para cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 7. Convido a você. Lucas no capítulo 7. Lucas no capítulo 7. Vamos orar, todos encontraram? Amém, louvado seja Deus. Vamos orar agora pedindo a Deus orientação para a leitura da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, quão bom é estarmos em tua presença, é sentirmos o teu Espírito Santo, é podermos, Senhor Deus, parar no meio da agitação desse mundo, que tem sido perturbado com tanto vento de notícias, Pai, e poder estar aqui no aconchego da tua casa, no teu lugar santo, abraçado pelo teu Espírito. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, que é um bálsamo na vida de cada um de nós, que sirva como cura, renovação, refrigério e confirmação da tua palavra sobre a vida de cada um de nós. Abençoa nossos queridos irmãos, nossos queridos amigos, visitantes, que o Senhor reserve uma porção toda especial das tuas bênçãos para a vida de cada um deles, Senhor Deus. Que esta manhã a tua palavra maravilhosa caia em nosso coração como semente em terra fértil, produzindo frutos para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E que nenhum coração, Pai, permaneça insensível diante de tudo que há de ser dito, mas que sejamos tocados e transformados pela obra do teu Espírito Santo, Pai. Fica com teu povo, fala-nos, Senhor Deus, teus servos estão aqui, atentos a te ouvir, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, Lucas, eu disse a vocês que no início do ano, eu aproveitei a oportunidade para fazer, logo no início, não, no ano passado, na verdade, indo agora para o início, eu aproveitei para fazer uma releitura do livro de Lucas. E quanta coisa especial, como a palavra de Deus é maravilhosa, ela renova. E ainda que você pegue o mesmo verso e o leia todos os dias, de alguma forma diferente, o Espírito Santo te impressiona. É algo muito especial. Ele traz uma emoção diferente, ele traz uma experiência diferente, que vai acrescentando dia após dia. Por isso que é tão importante você estar conectado à palavra de Deus. Não permita, irmãos, mesmo em meio a toda dificuldade, e eu sei do que estou falando, por experiência, não permita que passe um só dia sem você parar, meditar, buscar a orientação do Senhor. Lucas no capítulo 7 fala da cura do servo de um centurião. Vamos ler a palavra de Deus? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou
em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados também às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que texto fantástico, né, irmãos? Que palavra especial. Em primeiro lugar, tem alguns detalhes que já servem para a gente começar a pensar um pouquinho, você refletir. Primeiro, esse milagre foi feito em Cafarnaum. Foi uma das cidades que mais teve milagres. Cerca de 1/3 dos milagres, de cada 3 milagres que Jesus fez no seu ministério, pelo menos um foi feito em Cafarnaum. Grande ou não o privilégio daquela cidade? De cada 3 milagres que Jesus efetuou no seu ministério, de cada 3, 1 foi feito em Cafarnaum. Mas mesmo assim, diante de tantos milagres, diante de tantas coisas que Jesus fez, Jesus olhou para Cafarnaum e disse que Cafarnaum recebeu milagres, mas não se converteu. Que se os milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, elas estavam até hoje. E digo-vos que haverá maior rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Viram tantos milagres, acompanharam de perto as obras de Deus, e ainda assim a maioria deles não se converteu. Aí a Bíblia fala de um milagre aqui, um milagre vivido por um centurião. No ministério de Jesus, eu estava refletindo, e serve para cada um de nós. Claro que a gente não daria para contar todos os milagres. A Bíblia diz que se tudo que Jesus fez fosse registrado, não daria conta os livros do mundo. Mas os que foram registrados, somente 2 foram direcionados a quem não era judeu. Somente 2 milagres. Se você ler a Bíblia, os 4 evangelhos, falando da obra de Cristo, você vai encontrar 2 milagres que não foram direcionados a judeus. Quais foram os 2 milagres? Número 1, o da mulher Sírio-Fenícia. Lembra dela? Que diz: Senhor, mas até os cãozinhos comem do... Obrigado, Tony. Deus seja louvado. Licença, viu, irmãos? Já vou aqui iniciar. Esse detalhe, aguinha de coco, né? Aí não pode perder mais ainda, né? Geladinho, né? Aí o primeiro detalhe foi esse. Foi 2 milagres que foram feitos com pessoas que não eram judeus. O primeiro da mulher Sírio-Fenícia, que se humilhou diante do Senhor, e o segundo deste homem centurião. Aí eu parei e pensei: por que esses 2 que não eram judeus alcançaram a misericórdia de Deus e viram o milagre do Senhor na sua vida? Que fé foi essa que alcançou o coração de Deus? Que fé é essa? Que foi capaz de mexer na regra e fazer aquela exceção na obra de Cristo. Porque o Cristo disse: eu vim para os da casa de Israel. Mas mesmo assim esse homem
conquistou um milagre. Talvez você que está aqui esteja buscando também um milagre. Todos nós buscamos um milagre. E o maior deles é o milagre da salvação. E aí você para dentro de você e você diz assim: meu Deus, o que fazer para alcançar o coração de Jesus? O que fazer para ser agradável diante dos olhos do Mestre? O que esse homem fez para a sua fé ter alcançado o coração de Deus e ter dispensado sobre a vida dele milagres? Aí o texto começa dizendo algumas coisas que são muito importantes. Que fé é essa? Que elementos são esses fundamentais da fé? Aí vamos retomar um pouquinho para a gente aprender, porque a Bíblia está aqui para a gente buscar a palavra de Deus, aprender dela e colocar em prática. Não simplesmente nos limitarmos à teoria, porque de teoria eu creio que muito você pode saber, mas nós precisamos de muito mais do que a teoria, nós precisamos de prática. Está aqui uma fé prática, a fé do centurião. Diz assim, vamos retomar agora a leitura em alguns pontos. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou onde? Em Cafarnaum, a cidade que eu falei, né? Que viu tantos milagres de Jesus, mas ainda assim permaneceu com o coração duro. E o servo de um centurião, que é este muito estimável, estava como, irmãos? Doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha o primeiro detalhe da fé desse homem. Este, chegando-se a Jesus, olha, aquele homem, ele não se julgava digno de procurar Jesus. Ele sabia que existia uma barreira provocada pelos próprios judeus, que um judeu não entrava na casa de um não judeu, nem às vezes nem se tinha diálogo. Então ele disse: olha, eu não me sinto digno de procurar Jesus. Aí ele pediu àquelas pessoas que ele julgava ser digna, que eram os homens da fé do momento, os religiosos, disse: olha, faz um pedido para mim. Se você tivesse oportunidade, eu fico, sabe, impressionado, irmão. Se você tivesse oportunidade agora, e você tem oportunidade agora, pela fé, acredite, de falar com Jesus e de fazer um pedido como esse homem teve a oportunidade de fazer um pedido, qual o pedido que você faria? Porque o pedido que você faz diz muito sobre quem você é. Se você estivesse diante de um governador e pudesse pedir qualquer coisa, o que você pediria? Esse homem teve a oportunidade de estar diante de Jesus e de colocar diante de Jesus aquilo que estava no mais íntimo do seu coração. E que pedido, um só pedido, que pedido você faria? Aí eu vou explicar, vocês vão me entender. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas como tem visitas aqui, eu sei que vai ser uma bela e feliz história para quem já conhece. Irmãos, eu vou mostrar para vocês qual é a primeira característica da fé. A primeira característica da fé que alcança o coração de Deus. Primeiro, eu me lembro, vou contar para a igreja já conhece, eu já contei recentemente, mas deixa eu contar porque está dentro do contexto e vai servir. Uma irmã me chamou para fazer uma oração aqui na frente. A gente que é líder de igreja é sempre chamado para fazer oração. E eu disse: está certo, irmão, na hora eu vou. Mas aconteceu que eu esqueci. Por alguma coisa que aconteceu lá atrás, eu não estava aqui no horário certo. Quando eu cheguei aqui, estava alguém já orando no meu lugar. E eu fiquei lá da frente e me uni na oração. E era uma pessoa que até então nunca havia estado aqui. Olha que coisa. E ela começou a orar a Deus. E sabe como é que ela orou? Ela orou assim, duas coisas me chamaram a atenção. Ela disse: Senhor, visita os presos, Pai. Mostra a eles que mesmo diante daquela prisão, a liberdade em Cristo Jesus, que eles podem se libertar de si mesmos, dos seus pecados, das suas mazelas e buscar para si uma nova vida. Eu disse: meu Deus. Aí depois ele foi para um outro grupo e disse: Senhor, visita as meretrizes, as mulheres que estão se entregando o seu próprio corpo em busca de manutenção. Ó Senhor, mostra para elas que o corpo é o templo do Espírito Santo e que elas são amadas e valiosas diante dos teus olhos, Senhor. Meu amigo, ele terminou essa oração, eu parei aqui e me envergonhei. Eu disse: eu aprendi ali, Senhor, já estou com a lição pronta. Você veio para a igreja para aprender, em nome de Jesus, diga amém. E naquele dia, com aquela oração, Deus falou comigo e disse: sabe por quê, irmãos? Porque eu me projetei e me imaginei orando. Meu Deus, se aquele irmão não tivesse orado,
eu tivesse subido ali, qual seria a minha oração? A minha oração, sabe qual seria? Ah, Senhor, me abençoa, abençoa a minha família, abençoa os meus irmãos, abençoa o meu, abençoa o nosso, abençoa o nosso, abençoa o nosso. Minha oração nunca, talvez naquele momento eu pensei que ela sairia dessas 4 paredes. A minha oração seria só por mim, por nós, por nós, por nós, por nós. Entendeu? Como eu me envergonhei. E a oração dele extravasou, passou dessas 4 paredes e alcançou um grupo que dificilmente a gente pensa no dia a dia. Alcançou as pessoas que estão lá presas. A gente não sabe por quais circunstâncias da vida que o levou para aquilo tudo. E as pessoas que estão desvalorizando o seu próprio corpo, entregando pelo sustento, se humilhando muitas vezes, se submetendo. Eu disse, meu Deus, misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que às vezes a gente não sabe nem como convém pedir. Porque muitas vezes nossa oração está toda eivada, toda completa, toda preenchida de egoísmo. Meu Deus, você orou 10 minutos só por você, pelos seus projetos, pelo que é seu. Essa não é a fé que alcança o coração de Deus. Aqui está a primeira característica da fé que alcança o coração de Deus, irmãos. É alguém que ama as pessoas, que se importa com as pessoas, que prefere, ó Senhor, eu não tenho nada a pedir por mim não, Pai, eu tenho até muito que pedir, Pai, mas hoje eu queria pedir por essa pessoa, hoje eu vou passar 1 hora orando por essa pessoa, eu nem conheço muito, Pai, mas sei que ela está passando por algumas dificuldades, por favor, assiste essa. Irmãos, era um escravo. Você sabe que o escravo era considerado o que naquela sociedade? Nada. Se o Senhor quisesse dar cabo da vida do empregado, daria sem nenhuma culpa e nenhuma responsabilidade. Mas aquele homem amava o seu servo, estimava aquele homem. Essa é a primeira característica, meu irmão, da fé que alcança o coração de Deus. É uma fé que não está voltada para si. Ah, Senhor, eu quero prosperar. Senhor, eu quero alcançar. Senhor, eu quero subir. Ah, Senhor, eu sou melhor. Não. É uma fé que abre espaço para orar pelo próximo, para se preocupar pelo próximo. Essa é a fé altruísta. Essa é a fé que alcança o coração de Deus. Aí eu pergunto para você refletir, porque é para mim refletir, quantos minutos, vou nem falar em horas, quantos minutos eu orei por alguém que está não tão perto de mim, mas que certamente está precisando da graça. E quantas vezes você orou por você, pelos seus? Sabe, irmãos, eu no meio dessa pandemia toda que estamos vivendo, alguns chamaram, sempre há os dois lados da moeda, né? Há quem gosta e quem critique. Todos os dias, eu abri o meu celular e olhava o número de infectados, de doentes e de mortos. Alguns poderiam dizer, Denilson está ficando paranoico. Não, irmãos, era todas 6 horas da noite. Era o momento de eu parar, orar pelos que estão doentes, mesmo não conhecendo, orar pela família daqueles que não seguraram, que partiram. Orar. Todos os dias eu olhava e não deixava, todos os dias. De uma semana a outra semana, sempre. Todo dia. E é isso que Deus quer, irmãos. A Bíblia diz assim, o Espírito de Profecia tem um texto que diz assim, se você sente que você ora e não recebe a bênção, experimente orar por outro e você verá você recebendo a bênção. Glória a Deus. Primeira característica da fé que alcança o coração de quem, irmãos? Deus. É uma fé não egoísta. É uma fé que não olha só para si. É uma fé que alcança. Imagina, o homem teve a oportunidade de enviar pessoas para falar direto com o mestre. Ele poderia pedir qualquer coisa. O homem diz até ele era digno. Mas o que é que ele preferiu fazer? Pedir por outro. Sabe, irmãos? Pense agora em alguém. Vamos fazer agora a fé prática? Tem alguém aqui que talvez não esteja nem tão perto de você? Está pensando agora? Vamos orar por ela. Para que Deus trabalhe. Para que Deus alcance, para que a salvação chegue até essa pessoa. Essa é a fé prática. Agora, irmãos, você vê, olha que coisa linda. Olha que coisa linda.
Olha o que os homens disseram para Jesus. Centurião pediu aos homens que fossem interceder por ele diante de Jesus. Os homens foram, os líderes religiosos foram. Como é que eles disseram? Dizendo, ele, olha lá no verso 4, ele é o quê? Diga comigo, me acompanhe no verso 4. Ele é o quê, irmãos? Digno de que lhe faças isto, porque ele é digno. Porque ele é o quê? Amigo. Sabe, algumas versões diz que ele ama o povo. Ele é amigo. É amigo de quê? Do nosso povo. Ele ama. Algumas versões dizem assim, ele ama o nosso povo. Ele era reconhecido pelo amor. Ele era reconhecido porque ele era amigo. Meu irmão, para ser chamado de amigo, ele é amigo do nosso povo. E o que mais? Ele mesmo. Agora você vê que era uma fé. Olha a segunda característica. É uma fé que não se limita a teorias. Olha que característica. Ele mesmo nos edificou o que, irmãos? Quer que ele tá, irmãos, é alguém aqui que está testemunhando dele. A Bíblia diz que o elogio não pode surgir da própria lábio, né? Dos seus próprios lábios. E era alguém testemunhando. Ó, tá aí, ó. Senhor, ele é digno, Senhor. Pense numa pessoa que ama o povo. O teu povo. Pense numa pessoa que se importa com a gente. Pense numa pessoa que a gente pode dizer assim, é nosso amigo. Olha, Senhor, e é tanto isso que ele mesmo nos ajudou a construir a sinagoga. Ele usou seu talento, seus recursos, a sua força, o seu empenho e construiu conosco a sinagoga. Ele tem obras dignas. Aí, meu irmão, sabe qual é a primeira característica? Como as pessoas viam o centurião. Olha só. Aí eu parei e pensei, meu Deus, como é que se alguém fosse abrir a boca para testemunhar de mim, falar de mim em 5 minutinhos, o que ela diria? Se os meus colegas de trabalho fossem abrir os lábios para falar de mim, o que eles diriam de mim? Ah, é um irmão de fé. Aí só fala de Deus. Aí não tem outro assunto nos lábios não. Ele tinha, e a fé dele era uma fé prática. Ele se importava com as pessoas e ele tinha obras. As obras não testemunham da tua fé. Entendeu? Tem uma frasezinha que a gente já meditou aqui várias vezes, é assim: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. O que você fala é o que sabe, é o que realmente aparece. O que você vive, o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir aquilo que você diz. Qual é a segunda característica da fé? É uma fé prática. É uma fé traduzida em ações. Ele não somente orou pelos outros, ele também agiu em prol daqueles que necessitavam. Sabe, irmãos, é essa fé. Por isso que Jesus disse, tive fome e me deste o quê? Quando Jesus diz, vinde bendito de meu Pai, possui o reino que está preparado. Porque tive fome o quê? Diga, irmãos. Tive sede, forasteiro, me desse abrigo, preso, me visitastes, nu, me vestistes. Essa é a fé que alcança o coração de Deus. A segunda característica da fé que alcança o coração de Deus é uma fé prática. Olhe como as pessoas vinham. Aí eu pergunto, irmãos, como é que as pessoas, a sua família, você que se diz cristão, você que diz ter Deus na sua vida, se alguém da tua casa, não precisa ser de longe não, abrisse os lábios para falar das suas características, o que é que elas diriam? Sabe, irmãos, a gente tem que se preocupar não só com os que estão distantes. É muito mais fácil ser cristão diante dos distantes. Tem que ser cristão no dia a dia em casa. É difícil. Eu sei que eu tenho família, que é difícil. Eu sempre conto a experiência que eu vivi com meu filho, que eu estava assistindo uma reportagem, e aquelas reportagens que envolvem a gente. A reportagem tem um poder de envolver a gente e trazer a sensação da matéria. E era uma matéria tensa, e eu comecei a ficar tenso junto com a matéria. Na hora do ápice da matéria, do desfecho do caso, o meu filho atravessou, pequenininho ainda, o mais velho, atravessou a frente da TV. Eu na hora não contei até 2. Sai daí. Eu estou vendo a matéria. Ele olhou para mim, pai, não podia pedir por favor? É, filho, papai errou. Papai poderia ter pedido por favor. Infelizmente eu entrei no clima dessa matéria aí. Fui absolvido e fiquei no nível, fiquei na temperatura da matéria. E aí eu fui grosso com meu filho. Você entendeu?
como a gente tem que ter a fé prática. Olha, a primeira coisa, viu? Gente, esse texto traz 3 características específicas assim. Primeiro, como as pessoas viam o centurião. Como é que a pessoa via o centurião? Ele era uma pessoa o quê? Digna. Agora imagine tudo que está embutido nessa palavra digna. Imagine essa palavra digna. Imagine essa palavra digna, o quanto de coisa está embutida dela, está dentro dela. Ele é o quê? Diga, irmãos. Digno. O que é que ele mais é? Amigo do nosso povo, ele ama. E ele é uma pessoa que age, tem obras. As obras provam quem ele é. Agora, segunda característica, vamos continuar a leitura em nome de Jesus, irmãos. Diz assim: então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer. Agora entra o centurião: Senhor, não te incomodes. Olha que mensagem singela. De que coração poderia brotar uma mensagem dessa, irmãos? De que coração? Senão aquele alcançado pelo poder da glória, do amor de Deus. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre em minha casa. A outra característica da fé que alcança o coração de Deus, sabe qual é? Humildade. Primeira coisa, como as pessoas viam um centurião, digno, amigo, trabalhador, ajudador. Agora a segunda coisa, como ele via a si mesmo. Está vendo, irmão? Segundo momento da visão, como você se vê diante de Deus. Ele era um líder, tinha uma centúria em suas mãos, cerca de 60 a 100 soldados, era responsável por manter a paz naquela região, era responsável até de levar à justiça algumas pessoas que ele quisesse. Mas apesar de toda essa patente, de toda essa posição, ele disse para Jesus: Senhor, para um filho de carpinteiro, eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha casa, Pai. Eu não sou digno de Ti, Pai, eu não sou digno de abrir a boca e dizer o Teu nome. Sabe, irmãos, sabe a fé humilde. A Bíblia diz que um coração humilde e contrito alcança Deus, chega ao trono da glória de Deus. Às vezes a gente vê pessoas com tão pouco e se acham tanto, irmãos, tanto no conhecimento, olha para os outros de cima para baixo, tanto porque tem alguma coisa a mais, porque conquistou alguma coisa a mais. E tudo que temos e somos, sabe por que ele é assim humilde? Porque ele reconhece que tudo que ele tem e é, vem de quem? De Deus. Que não existe nenhum mérito nele, a não ser o mérito de permitir que Deus transforme a sua vida. Sabe, irmãos? Primeira instância, como as pessoas estavam vendo aquele homem. Segundo, como ele via a si mesmo, com humildade. E aí, irmãos, é outra característica. A humildade é fundamental, sabe, diante de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que dirigem a oração a Deus como sendo o Senhor de Jesus, o Senhor de Deus, exigindo certas coisas. A Bíblia diz que a gente tem que ser humilde e reconhecer a nossa condição. Dizem que o reconhecimento da cura, diz que o princípio da cura é o reconhecimento da doença, né? Quando você reconhece que precisa de Deus, que você sem Ele. Olha, irmãos, imagine quando Jesus abriu a boca e disse: sem mim, diga, que toda a igreja conhece, sem mim, nada poder, irmão, nada. É a nossa condição. Jesus disse: olha, sem mim você pode fazer até um pouquinho, mas não tudo. Sem mim você pode fazer 90%, mas não tudo. Sem mim você pode fazer 10%. Ele disse: sem mim o que, irmãos? Nada. Quer alcançar o coração de Deus, irmãos? Seja humilde diante do Senhor. Reconheça a grandeza dEle. E reconheça a sua fragilidade. Lembra de Davi? Quando fez aquela oração em 1 Crônicas 29. Senhor, tudo é teu, nada é nosso. E do recebido das tuas mãos, tu damos. Ou seja, ele só devolvia. Nada é meu, tudo é teu, Senhor, e do recebido de tuas mãos, tu damos. Olha que reconhecimento da oferta e do dízimo. Do recebido das tuas mãos, tu damos. Então, tudo é dele.
Se você tem força para estar aqui hoje, é dele. Todo o talento é dele. É como na parábola do talento, né? Um dia você vai só se apresentar diante do mestre para dizer o que você fez com cada um dos dons e talentos que o Senhor te deu, cada uma das virtudes, cada uma das oportunidades. E vamos continuar, irmãos. A fé que alcança o coração de Deus. Por que esse homem, só 2 pessoas alcançaram o milagre que não eram judeus? Esse homem é um deles. Por que ele alcançou? Por que ele foi colocado como exemplo diante de Cafarnaum? Daquela Cafarnaum que a gente viu no início. Olha só. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que fé. Ele não pediu 2 palavras não. Quem sabe você está aqui esperando um milagre. Olha a fé desse homem. Ele pediu quantas palavras? Ô Senhor, basta uma palavra. Irmãos, sabe como essas palavras desse homem revelam quem ele é? Revela a obra de Deus na vida dele. Olha que fé. Senhor, uma palavra, eu sei que uma palavra que o Senhor dispense, a tua palavra, pela tua palavra tu disseste, haja luz e houve luz, pela tua palavra tu disseste, haja isso e houve, Senhor, eu reconheço a força criativa da tua palavra. Senhor, dispensa, libera uma palavra do trono da glória, que ela venha como uma flecha forte e incandescente e atinja a minha vida, a minha realidade, Senhor. Dispensa do teu trono uma palavra em favor do teu servo, Pai. Uma só palavra, Senhor. Vai. E esse homem não precisou que nada acontecesse primeiro, né? Ele já cria antes das coisas acontecerem. Entendeu, irmãos? Ele não acreditou depois que ele chegou em casa e viu o servo dele curado. Agora eu creio. Independente se Deus ia fazer ou não, ele disse, Senhor, eu creio na força da tua palavra. Eu creio que tu podes, o Senhor, liberar uma palavra em favor do teu servo, uma só, não preciso mais, basta. A fé que vem antes do milagre. Por isso que o mundo diz assim, né? O mundo tem um ditadozinho que a gente repete muito, né? É ver para crer. Mas qual é a frase do cristão? É crer para ver. A Bíblia diz, segundo a fé dele foi feito. Segundo a fé daquele homem. Vamos continuar lendo? Essa é a fé, viu, irmãos? Como esse texto fala desse homem, dessa fé que alcança o coração de Deus, dessa fé que eu preciso me alimentar cada dia. Por isso que a fé é um dom de quem, irmãos? A Bíblia diz? É um dom de Deus a fé. Nem a fé é nossa. Ele põe no nosso coração, à medida que buscamos. E já perto da casa do centurião, enviou-lhes amigos para dizer, eu não incomodo, não sou digno que entre na minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ter contigo. Porém manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem, ele dá testemunho de que ele é, né? Sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, olha, ele não esquece do servo nunca, né? Eu digo, por isso que o servo também tem uma função aqui, viu? Por servo ser tão estimado. Com certeza ele fez a parte dele, viu? Amor gera amor, né? Amor produz amor. Aqui, ó. E diga ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ele é muito gentil comigo, Senhor. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus. Agora, irmãos, eu quero fechar essa mensagem dizendo, a primeira coisa, como as pessoas viam aquele centurião, né? Homem de fé, digno, amigo do povo, ajudante, ajudador, sabe? Segundo, como ele via a si mesmo, uma pessoa humilde que apesar do lugar, da posição que tinha, não se enchia, não subia em cima dela para se mostrar maior do que os outros. Tem um texto que uma vez eu li e diz assim, ninguém deve olhar para ninguém de cima para baixo, a não ser que seja para estender a mão e ajudá-la a levantar. Ponto. Fora disso, ninguém deve olhar para ninguém, de cima para baixo, a não ser que seja para estender a mão e ajudar a levantar. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, como os homens viam um centurião,
Como o centurião via a si mesmo, e o mais lindo de todos, como Deus via o centurião. Diz assim: afirmo-vos, no final do verso 9, que nem mesmo Israel achei fé como esta. Olha como o Senhor via ele, homem de quê? De fé. Está aí o meu servo. Esse crê em mim, ó. Está acontecendo coisas que ele não queria na vida dele. O servo dele, que ele muito estima, está doente, sabe? Mas ele continua crendo em mim. Ele não crê porque eu fiz, ele crê porque eu sou o Deus dele, porque ele me ama. É um homem de fé. E essa fé vai ser compensada, porque a Bíblia diz que o homem não faz nada sem que não receba muito mais nesta vida e a vida eterna no futuro. Querido, Deus agora está olhando para você. Assim como Deus olhou para aquele centurião e disse: servo de fé. Esse é o servo mesmo. É o centurião servo. Centurião, servo de Deus. Homem de fé. Nesse momento Deus está olhando para mim. Nesse momento esqueça quem está ao seu lado, por favor. Nesse momento veja um Deus que está olhando para você. E que frase fecharia esse momento? Assim como ele disse para aquele centurião, fechando a história, que frase fecharíamos essa manhã? Deus falando para você. Mas sabe, querido, sabe o que é bom? Porque ainda que nós tenhamos caído, tropeçado, vivido distante, seguido nossa vida, Deus essa manhã está dando oportunidade. Está dando oportunidade de a gente ser este homem, viver esta fé, a fé que alcança o coração de Deus. Peça a Deus essa manhã essa fé. Ele está te olhando. Peça a Ele que tenha misericórdia e que profira não uma frase, mas uma só palavra em seu favor. E você verá um milagre de Deus em tua vida. Vamos ter um louvor que fala do céu, que fala desse Deus tremendo e que fala do cuidado dele. O Alan vai louvar o Senhor. Meu querido sempre ex-aluno Alan, né? Alan Ranieri. Nunca esqueci o nome dele. Tem nomes que marcam, viu? Acho que é a força do nome. Ele vai louvar o Senhor. E querido, enquanto ele louvar, feche os olhos mesmo. Permita que esse momento seja especial na sua vida. Sinta Deus olhando para você como Deus olhou para aquele centurião e o definiu naquela linda frase. Deus vai operar na sua vida. Deus está operando no seu coração. Deus sabe quais são os seus pedidos. Som. Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombar,
como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde eu posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com os céus. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você vê que nem falei do milagre, né? Mas o menos importante nessa história é o milagre, porque o mais importante é a fé. O milagre é a consequência da fé. Eu queria agradecer a Deus porque você está aqui esta manhã, porque estamos aqui. Deixa eu abrir um parêntese. Eu não posso deixar, acabei de agradecer a todos que nos visitaram. Eu não posso deixar de comentar o Reinaldo, faz parte da minha história, da minha vida nessa igreja. Eu quero que você, assim como o irmão ficou em pé, aqueles que quiserem ficar em pé, agradecer a Deus. Eu queria terminar só lendo um pequeno pedacinho desse texto, enquanto você se levanta. Eu espero encontrá-lo aqui. Olha só, o texto diz assim, estava lendo hoje. A igreja sou eu, é você, né? A igreja débil, defeituosa, precisando às vezes ser repreendida, advertida e aconselhada. Olha que situação. Mesmo assim, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Não importa se você se sente débil,
fraco, precisando ser aconselhado, advertido. Ele diz aqui, olha, sem fé, a igreja é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Você é considerado nos céus, extremamente considerado. O seu nome tem passado agora diante de Deus, diante do trono de sua glória. E é para lá que nós vamos em oração. Querido Deus, bondoso Pai, nos achegamos humildemente pelos méritos de Cristo, pelas palavras do Espírito Santo. Nós chegamos ao trono da Tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio desta manhã, Pai, temos a Tua palavra que é viva, que é santa e eficaz. Essa palavra, Pai, toca profundamente o nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, porque a Tua obra é contínua e hoje o Senhor deseja continuar a obra que outrora iniciou em nossas vidas. Por algum momento, talvez, Pai, tenhamos vacilado, tenhamos seguido os nossos pensamentos, tenhamos nos afastado por qualquer que seja o motivo. Mas aqui estamos, Pai, reconhecendo o quanto precisamos de Ti. Obrigado, Pai, que agora, Pai, nos prostramos diante do Teu trono, reconhecendo a nossa fragilidade e a Tua grandeza. Pedimos, Senhor Deus, as Tuas bênçãos para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a termos essa fé, a fé que alcança o Teu coração. Abençoa nossos irmãos que estão aqui, abençoa os nossos queridos que estão em casa, nos acompanhando, abençoa nossos amados visitantes, que eles sejam abraçados, que eles sintam, na verdade, o abraço do Teu Espírito Santo e da Tua igreja amada. Fica conosco, por Jesus clamamos e oramos. Amém.